O primeiro episódio começa nos introduzindo uma história interessante, principalmente se tratando de um gênero que eu não tô acostumado. E Bill é uma garota com um temperamento bastante forte, justiceiro e dona de um dom que não são muitos que podem dizer que tem. Ela vê o futuro. Com tudo isso, não impediu a morte de seu pai pelas mãos de guerreiros do clã Reiki. Um clã bastante poderoso governando 30 províncias das 66 que existem, não considerando pessoas aqueles que não são parte do clã. Banhados na glória, buscando por mais a cada movimento que fazem, enquanto Shigemori, filho do chefe do clã, precisa lidar com o seu fardo. Vendo fantasmas de todos aqueles que morrem lutando pelo seu clã ou pelas mãos deles, inclusive o pai de Bill. Encontrando na garota não apenas o desespero de alguém que perdeu seu pai, mas alguém que pudesse compartilhar esse seu fardo, tendo ela também o seu, adotando e a mantendo no clã como sua filha, na esperança que ela o ajude a evitar que esse futuro se concretize. Mas a garota não vai fazer a pedido de seu pai, com uma grande chance da utilização desse a levar à cegueira, além da falta de interesse da garota em ajudar aqueles que mataram seu pai. Apesar de ser um clã de tamanho e poder, ainda deve respeito e obediência ao Império e ao Imperador, com Shigemori tomando a frente dos Reiki por conta do afastamento de seu pai, tentando colocar panos quentes em antigos atritos que tinham essas duas partes, procurando a paz e a harmonia, tentando limpar a má imagem que muitos têm deles, desviando dos ensinamentos de seu pai, fazendo o possível para mudar o futuro de todos ali. Um mundo em que a politicagem é essencial, e que mesmo assim pode não adiantar muita coisa. Ficando Bill a próxima de Tokuko, descobrindo sobre o seu casamento com o filho do imperador e conhecendo Gyo e Ginyu, duas dançarinas Shirabiyoshi, que foram confundidas com a sua mãe, descobrindo junto com todo mundo que a única coisa que sabe sobre a sua mãe é que era uma dançarina e possui um olho igual ao seu, desejando encontrá-la pelo menos uma vez. Com Shigemori e Bill fortalecendo seus laços compartilhados, seus medos e aflições sobre a escuridão e o que o futuro os reserva. Com Shigemori tentando ao máximo mudar a visão de Bill, lidando com uma coisa de cada vez e que apesar de não saber exatamente o que vai acontecer, coisas boas podem sair dessa escuridão. Esse foi um episódio muito mais focado na construção, quebra de alianças e relações que até agora ficou em segundo plano, bem como os interesses de cada lado, como por exemplo o filho de Tokuko que ainda não existe, mesmo ela já estando casada há 6 anos com o filho do imperador, não querendo que seu filho seja apenas mais um peão no jogo de seu pai, ou a morte da esposa do imperador e mãe de Norihito, mudando a dinâmica da família imperial, abrindo espaço a um caso extraconjugal que Tokuko tem consciência. Contudo, aqui é questionado e percebido que todo o poder político e militar deles está nas mãos dos Reikis, com a única alternativa a isso sendo depender do clã Genji, dando início a uma possível conspiração contra os Reikis, com Kiyomori planejando a captura do imperador, usando como refém, iniciando a partir desse ponto uma guerra que Shigemori não está disposto a pagar o preço, se virando contra o próprio pai, sendo a única alternativa ele matar o próprio filho. Por algum motivo parecia certo que Shigemori iria até o final da história e talvez seja o fato dele ser até agora a pessoa mais preocupada em um futuro diferente que a queda de seu clã e morte daqueles que ama e gosta. Muitos dizem que uma nova vida é um sinal de renascimento e que mudará o andamento das coisas a partir de agora, e até certo ponto isso parece ser verdade. Com todos os acontecimentos aqui visando a reza, entrega de bênçãos e positividade à gravidez de Tokuko, que não está sendo das mais fáceis. Isso é até o momento que Moriko, a filha mais nova de Kiyomori, aparece morta, vítima de fenômenos naturais que atingiram o país e que infelizmente as mortes não acabariam por aí. Shigemori, Koremori e Bill vão até o templo rezar pedindo sanidade para o seu pai e longevidade ao seu clã. Contudo, se o clã tivesse fadado a encerrar sua glória com seu pai, Shigemori pediu para que sua vida fosse encurtada, com sua força vital esvaindo de seu corpo, caindo doente e então morrendo, tendo como último pedido ouvir Bill a tocar a sua música, perdendo a garota a sua segunda figura paterna, sem ao menos poder fazer nada para evitar. Com Shigemori fora do mapa, um substituto como líder dos Reiki precisa ser escolhido, perdendo o clã Reiki a referência do certo e errado, se deixando levar pelas vontades e ambições de Kiyomori e Monemori, enfurecendo outras famílias e clãs, ordenando o ataque do clã Genji contra os Reiki, mas sendo traídos de informação chegando aos Reikis antes mesmo de suas tropas, com Koremori se juntando pela primeira vez a eles em batalha. E apesar da vitória, e mais importante, a sobrevivência, essa não foi uma experiência nada positiva para o filho mais velho de Shigemori. E nem preciso falar sobre o absurdo que agora que Shigemori está morto, realmente acham que Bill é a sua filha, passando a partir de então grande parte do seu tempo com Tokuko e seu filho, o que não pode ser dito do pai da criança, que tem dividido a sua atenção, já que o seu caso extraconjugal teve não apenas uma criança, mas 2. Mas apesar disso, Tokuko não o culpa, sendo ela membro do clã Reiki e filha de Kiyomori, o responsável por matar seu meio-irmão, mesmo que de mães diferentes. Os movimentos políticos e alianças formadas estão começando a ter um peso grande na história. Assim como outras famílias, os Reiki são parte da corte imperial,
A diferença é que eles ignoram outros membros da corte, montando o mundo em um sistema que só eles prosperam. Contudo, a certeza de um ataque veio com o pedido do imperador Go Shirakawa, que ainda continua exilado, não demorando muito para a informação chegar até Kiyomori do ataque, tendo então a decisão mais infantil e mimada que poderia ter, mandando o exército sob o comando de Koremori. Isso porque todo o exército acabou fugindo, sendo esse claramente uma mancha de vergonha na reputação dos Reikis e de Koremori, que graças aos seus tios não sofreu nenhuma penitência ou qualquer tipo de consequência em fugir do campo de batalha. Algo que sinceramente seria muito melhor se tivesse acontecido. Enquanto tudo isso, Tokuko ainda continua com a sua filosofia sobre o perdão, cuidando de Norihito doente, lhe agradecendo e sendo grato, dizendo que tudo que sabe hoje é por causa de Tokuko, já que quando se casaram ele ainda era apenas uma criança. Dessa vez, a esposa de Kiyomori sonhou com demônios, espíritos e forças demoníacas, irritando eles por mais um tempo ter sido queimado por ordem de Kiyomori, pagando esses feitos com a sua própria vida, caindo mais numa estrutura de poder dentro do clã, com Koremori perdendo completamente a razão e exigindo de Biwa uma resposta sobre o futuro de todos eles, chamado por Sugimori expulsando Biwa do clã e da família. Um ato cruel e egoísta, mas no fundo o garoto tinha o seu bem-estar e interesse, de forma que a garota não terminasse com o mesmo destino que eles. Norihito também não sobreviveu à sua doença e agora, com seu pai saindo de seu exílio, Tokuko decidiu não mais se aliar ou obedecer ao seu clã, a não ser o imperador, seu filho, ou aquele que veio antes desse, principalmente agora que sua meia-irmã mais nova está dentro do palácio do imperador sob os seus cuidados. O clã Reiki não é de forma alguma nem mesmo uma sombra do que já foi um dia. 3 anos depois da morte de Kiyomori, o clã mais poderoso do país foge da capital, queimando suas próprias casas, não dando esse gosto para Yoshinaka, uma força que se aliou a Yoritomo na batalha contra os Reis, que perderam 70 mil dos 100 mil homens que tinham em um ataque surpresa nas montanhas, tendo Koremori como general. A retirada do clã sem dúvida foi a estratégia mais inteligente, fugindo com o imperador para uma cidade distante onde possuem aliados na esperança de se fortalecerem, enquanto Biwa volta a se reencontrar com Madame Gyo, dando a ela uma informação sobre a sua mãe, retomando assim sua busca que deixou lá nos primeiros episódios, já que não precisa mais se preocupar com o clã dos Reiki, retornando para a capital invadida por Yoshinaka, revisitando algumas imagens de seu passado com seus homens atacando os moradores, e dessa vez revidando e sendo salva por um trio de garotas dispostas a isso, a levando a mais uma nova aventura e história. Até quando e até onde vai a honra de uma pessoa? Os filhos de Shigemori não mais são crianças e chegou a vez eles tomarem suas próprias decisões. Mas será que existe alguma decisão a ser tomada? O clã que um dia foi o mais poderoso e influente agora está mais uma vez fugindo buscando a sua sobrevivência. Os Genji só aumentam de tamanho. Aliados ao imperador Go Shirakawa, querem juntos derrotar os Reis. E Kyotsune tomou a decisão mais corajosa e que fez mais sentido, pelo menos com o que ele nos mostrou até agora com o seu personagem, tirando a sua própria vida, não deixando se corromper por um sistema que já está fracassado e, mais importante, deixando de lutar uma guerra que não é sua. Do outro lado, Biwa encontra com a sua mãe e não é tudo aquilo que imaginava, tendo que lidar com seu abandono e a verdade por trás dele, mas conseguindo o encontro que tanto quis, aprendendo mais sobre o seu dom e que apesar de não poder fazer nada para mudar suas visões, Biwa pode sempre rezar e esperar que aqueles que já foram descansem em paz, prometendo que irá contar a história daqueles que caíram. Infelizmente é muito triste, mas é a realidade. Os filhos são fadados a arcar com as escolhas de seus pais. Sendo a verdadeira questão aqui é se os filhos estão dispostos a arcar com esse fardo ou não. Sendo agora a vez de Koremori tomar essa decisão, desaparecendo depois dos últimos ataques contra os Genji, com o poderio deles sendo dizimado cada vez mais, enquanto os Genji ganham cada vez mais força, agora aliados ao imperador, querendo dos Reiki nada mais que sua exterminação total, e os tesouros imperiais levados juntos com Tokuko na fuga com seu filho. Até então o imperador legítimo, Koremori decide se juntar aos monges, deixando tudo para trás, inclusive a sua família. Uma fuga de toda a sua vida anterior, recomeçando no anonimato, mas ainda não aguentando a dor das perdas de sua família, bem como as quantidades de guerras e sofrimentos que tiveram desde então, seguindo pelo mesmo caminho de seu irmão Kyotsune, enquanto Biwa alcança Sukemori e Tokuko, acompanhando eles na batalha definitiva da sobrevivência do clã Reiki. Apesar da aparente vantagem por um determinado período de tempo, a sorte logo mudou de lado, com a matriarca do que sobrou do clã cogitando a possibilidade de matar o pequeno imperador antes de ser capturado pelos Genji, sendo esse um momento essencialmente triste e emocionante, mesmo com toda a dor e sofrimento que já causaram, com todos os membros do clã escolhendo a morte e não permitindo serem capturados pelo inimigo. Todos com exceção de Tokuko, não sendo ainda sua hora de acordo com Biwa, adotando uma vida muito mais simples do que a sua anterior, superando a sua dor e sofrimento com a reza, pedindo que aqueles que já foram estejam felizes no outro mundo, não existindo mais no mundo dos humanos, mas para sempre eternizados através da história dos Reikis que está sendo contada.
Uma história sobre toda a existência ser impermanente. Um lembrete de que todos que prosperam devem cair, e ser apenas poeira no vento.